Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gessivan e, como você sabe, esta é a aula de introdução bíblica do nosso curso de teologia. Esta é a segunda aula e nós iremos dessa vez tratar sobre a estrutura da Bíblia. Então, você que já é nosso aluno, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, aqui em Brasília Teimosa, você pega aí a sua apostila, abre aí na página de número 4 para acompanhar comigo. E você que está vendo este vídeo por algum motivo e não faz parte, não está inscrito no nosso curso, não tem esse material, não tem problema. Pode permanecer conosco que você vai conseguir compreender da mesma forma. Então vamos lá, todo mundo já abriu aí a apostila? Página de número 4. Abra aí, página de número 4. A gente já passou pela introdução, sobre a natureza das Escrituras aí, e agora a gente vai ver a estrutura da Bíblia Sagrada. Vou ler o primeiro parágrafo. A palavra Bíblia entrou para as línguas modernas por intermédio do francês, passando primeiro pelo latim, com origem no grego biblos. Originalmente, era o nome que se dava à casca de um papiro no século XI a.C. Já por volta do século II d.C., os cristãos usavam a palavra para designar seus escritos sagrados. Então, você já aprendeu aí que a palavra Bíblia, ela não surgiu de pronto, Ela foi uma transformação ao longo do tempo. Mas vamos para o segundo parágrafo, porque isso aí já é assunto básico, eu acredito que a maioria já sabe, Bíblia não se refere a um livro, mas a um conjunto de livros. Isto é, no cânon protestante são 66 livros e você vai aprender que no cânon católico tem livros a mais. Ainda nessa aula você vai saber quais são os livros a mais da Igreja Católica. Então eu vou citar aí, o próximo parágrafo é uma citação do autor Norman Geisler e William Nix, do livro Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, da editora Vida. Então, a maioria desse conteúdo, do conteúdo dessas aulas e da apostila, tem como base de fundamentação o livro desses autores. Então, eles dizem assim: a Bíblia compõe-se de duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais da era de Jesus, antes da era de Jesus, melhor dizendo. O Antigo Testamento, só repetindo, porque eu engoli aqui uma frase. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. Isso significa que quando Jesus estava evangelizando, ministrando, a palavra de libertação, curando e etc., e até mesmo os apóstolos, quando iniciaram a igreja, as Escrituras, o cânon das Escrituras, no que se refere ao Antigo Testamento, já estava pronto. Agora vamos para o Novo Testamento, continuando. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do primeiro século. A palavra testamento, que seria melhor traduzida por aliança, é uma tradução das palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo, celebrado entre duas partes, uma aliança. Portanto, no caso da Bíblia, temos um contrato antigo celebrado entre Deus e o seu povo, os judeus, e o pacto novo celebrado entre Deus e os cristãos. Então, aqui, Norman Williams destaca essa questão, O Antigo Testamento foi preservado, pelo povo judeu, da antiga aliança, e é uma aliança feita para eles, e o Novo Testamento é uma aliança que se escreveu durante o primeiro século, já no primeiro século já tinha todos os 27 livros que nós conhecemos hoje já existiam eles, foram escritos até o primeiro século, até o finalzinho do primeiro século, o último livro ali de João, o livro de Apocalipse, que ele escreveu quando estava preso ali na ilha de Patmos, e esse Novo Testamento é um testamento que é direcionado também aos judeus, obviamente, porque a igreja nasce com os judeus, mas é o testamento que abraça, vamos assim dizer, os cristãos. Aí a apostila continua. Os estudiosos cristãos frisaram a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia sob o aspecto da pessoa de Cristo, que declarou, agora vira aí a página de número 6, ser o tema unificador da Bíblia.
Agostinho dizia que o Novo Testamento se acha escondido, isto é, velado no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento revelado no Novo. Outros teólogos também dizem praticamente a mesma coisa. O Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo Testamento no Novo revelado. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo Testamento. Os crentes anteriores a Cristo olhavam adiante com grande expectativa, ao passo que os crentes dos nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que Antigo e Novo Testamento, isto é, a aliança celebrada com os judeus e a aliança celebrada com os gentios, com a igreja, que somos nós, ela mantém uma unidade. E novamente citando Agostinho, ele vai dizer, por exemplo, que o Novo Testamento estava ocultado, ele quer dizer escondido, estava lá nas entrelinhas do Antigo Testamento e ninguém via. Por exemplo, eu posso citar para você, se você estiver com a Bíblia aí perto, a gente pode mostrar isso que Agostinho dizia, e outros teólogos também dizem, né? Lá em Gênesis 3, né? Quando você pega a sua Bíblia, Gênesis 3, capítulo de número 15, você vai entender melhor o que esse teólogo quis dizer. Quando a gente pega, por exemplo, Gênesis 3,15, deixa eu me achar aqui, Gênesis 3, capítulo de número 15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, todos nós sabemos que essa menção é uma menção do nascimento de Cristo, né? Sai do ventre da mulher, nós sabemos hoje que é do ventre de Maria, aquele que era o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Estamos todos de comum acordo que isso é uma referência a Cristo. Ora, se é uma referência a Cristo, né, é uma referência daquele que iria pactuar, fazer, né, realizar aquilo que nós chamamos hoje de Novo Testamento ou da Nova Aliança, ou ainda do Novo Pacto. Então note, se você pegar, por exemplo, essa ideia de Agostinho que o Novo Testamento estava ocultado no Antigo Testamento, você vai se deparar, por exemplo, com esse versículo, que é exatamente o que Santo Agostinho diz, né? Implicitamente, a nova aliança já está mencionada até mesmo primeiro de ser firmado aquilo que nós chamamos da antiga aliança. Vou falar bem calmamente para você entender. Preste atenção. O Novo Testamento, ele está sendo revelado nessas palavras que nós acabamos de ler de Gênesis 3, capítulo 15, está revelado: aquele que nascerá do ventre da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Uma menção clara à pessoa de Cristo, e Cristo veio fazer o quê? Veio firmar a nova aliança. Agora note, quando foi então que foi firmado aquilo que nós chamamos a aliança mosaica? Foi firmado muito depois dessa menção aí. Note, vamos tratar aqui de temas principais da história para você ver quando foi que foi chegar a antiga aliança. Rememore aí. Aconteceu isso lá no Gênesis, Deus disse isso lá. Aí depois disse, quais são os grandes eventos? Os grandes eventos a destruição do mundo, né? Ali por Noé, a destruição do mundo antigo por meio de Noé. A chamada de Abraão também é outro ponto importante, para depois vir outro ponto importante, que é a aliança mosaica. Então, a aliança mosaica, que nós chamamos da primeira ou da antiga aliança, ela veio ser firmada depois do anúncio da primeira. Parece confuso, mas resumindo, o que nós queremos dizer com isso é que a Bíblia toda ela é uma unidade, como nós vimos na primeira aula, né? Ela trata da narrativa da salvação. Há uma unidade desde o início ao fim, para desenvolver como Deus haveria de salvar o mundo. Então, é mais ou menos isso quando nós falamos da unidade de que o Antigo Testamento estava ocultado no Novo. Agora eu queria chamar a atenção também para você, melhor dizendo, essa questão de Antigo e Novo Testamento. Não está na apostila, tá certo?
Mas existe pelo menos dois tipos de alianças contidas na Bíblia. A aliança unilateral, que é aquela aliança em que a pessoa sozinha se compromete, o resultado, os benefícios ou as promessas dessa aliança não dependem necessariamente do que você faça ou deixe de fazer. Estou falando assim em termos bem palpáveis para você entender, sem muitas questões técnicas e teológicas. Existe a aliança bilateral, que é um tipo de aliança que nós chamamos de suzerano e vassalo, ou seja, um senhor poderoso faz uma aliança, ou a pessoa menos poderosa tenta se aliançar com aquele senhor mais forte para poder obter algum tipo de benefício. Na maioria das vezes seria uma segurança em caso de conflito bélico. Então notem, você vai ver, por exemplo, que sobre essa questão de aliança unilateral e aliança bilateral, nós temos, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, a menção da aliança que Deus fez com Abraão. E eu vou tentar ler parte desse texto, depois você pega a sua Bíblia, né, para a gente ganhar tempo, e ler esse texto completo, porque ele é muito revelador. Lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7, do 7 ao 21, né, você vai ter uma menção aqui disso aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos, que a vista já está um pouco cansada. Diz assim, do 17 ao 21. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que o fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes darei esta terra, desde o ribeiro até o Egito. Deixa eu voltar aqui um pouco, né? Verso 10 do capítulo 15. Abraão trouxe esses animais e os cortou ao meio e colocou cada metade em frente às aves. Porém ele não cortou. E depois o verso 12 vai dizer que ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um profundo sono. Eu quero ganhar tempo aqui, mas eu quero resumir isso aqui. É o seguinte: Abraão estava em dúvida como era que Deus ia dar uma terra a ele, como é que Abraão ia ser poderoso, ia ser pai de uma grande nação se Abraão não tinha filhos. Deus tinha mostrado a terra, Abraão não tinha um grande exército para conquistar aquela terra, então como era que Abraão ia ter certeza que Deus ia fazer aquilo? Então Deus propõe para Abraão uma aliança. Só que essa aliança, na cultura antiga, a aliança era levada, né? Um ritual, todo um ritual acontecia para que essa aliança fosse levada a cabo, fosse realizada. E a ideia era o seguinte: pegava os animais, partiu em parte de um lado e do outro, e as partes que estavam entrando em aliança, né? Alguns teólogos vão dizer que o costume para mencionar vamos cortar uma aliança. Quando a pessoa ia entrar em aliança com outra, eles diziam: vamos cortar uma aliança, uma referência aos animais que eram cortados em bandas, e as duas partes se comprometiam e passavam por esses animais. O interessante é que nessa aliança com Abraão, Abraão é tomado de um profundo sono e tem ali uma espécie de teofania de Deus, né? Aquela teofania passa, né? Uma representação de Deus passa entre os animais, e Abraão, tomado do profundo sono, não passa por aquelas partes. Ou seja, se firmar uma aliança, cortar a aliança, significava isso, né, fazer esse ritual. O que significava então esse ritual? Esse ritual basicamente significava isso: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra. Olha que interessante, Deus dizendo para Abraão: aconteça comigo, um Deus soberano, transcendente, né? Disse para Abraão: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra contigo. Então esse é um modelo de aliança unilateral, onde Deus se compromete a levar a cabo e de dar a terra a ele, e Abraão necessariamente não precisaria fazer muita coisa para isso. Deus ele se comprometeu que ele ia fazer, e ele realmente o fez. Nós sabemos muito bem disso, né? Vale lembrar uma coisa, né? Toda aliança tem as suas regras, né? Tem as suas coisas a fazer, mas o que
que nos chama a atenção é que a promessa, ela viria independente daquilo que a outra parte iria fazer. Diferentemente disso, nós temos a aliança bilateral, que é a aliança, por exemplo, mosaica. A aliança mosaica é esse modelo de aliança bilateral, onde quando você quebra, corre o risco também da aliança de Deus quebrar com você. Então a aliança unilateral, ela tem essa característica de uma aliança também inquebrável. Já a aliança bilateral, os acordos são firmados e cada quebra desse acordo acarreta em um juízo severo, uma consequência severa, né? Então isso nós podemos ver, esse modelo de aliança bilateral de Moisés, não exatamente no livro de Êxodo, que também tem isso. Deuteronômio, por exemplo, 28, que é a confirmação da aliança, a gente vai ver que ali está uma série de juízos para quem quebrasse a aliança, porque era uma aliança caracterizada por essa dupla responsabilidade, né? É uma aliança que não existia meios termos. Se quebrou, então daí a consequência é exatamente essa. Eu quero trazer então um texto que vai falar isso, né, que é Jeremias capítulo 34, lá no finalzinho, Jeremias 34, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que ele vai explicar melhor isso aí, não só essa questão de que a aliança era bilateral, mas também até reforçando aquilo que eu afirmei anteriormente, né, que uma aliança era feita por essa prática, desse ritual de cortar animais. Eu estou aqui em Jeremias capítulo 34 e vou ler a partir do verso 18. E diz assim, 34, 18 de Jeremias: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, isto é, os israelitas de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra, que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Isso até é uma chave hermenêutica para a gente entender algumas ações de Deus ao longo da história, porque essa era uma aliança firmada bilateral. Estava se referindo aí claramente à aliança mosaica. Uma terceira e última aliança de exemplo para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão de aliança, né, bilateral e unilateral, eu tenho aí pertinho de Jeremias, se você ainda está com a Bíblia aberta em Jeremias 34, Jeremias 33, do 14 ao 21. Jeremias 33, do 14 ao 21, nós temos aí a menção da aliança davídica, que diz assim, 33, do 14 ao 21, deixa eu me localizar aqui. Eu vou ler aqui do 17. Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, e nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim, para oferecer continuamente holocausto, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifício. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, abre aspas, assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteça no tempo que está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e tão intocáveis como a areia das praias do mar. Então note, essa aliança com Davi é também um modelo de aliança unilateral. Então o que muda basicamente são os termos da aliança. Deus se responsabiliza em levar a cabo aquilo que ele prometeu, e nos termos da aliança não existe você errou aqui, então quebrou a aliança, porque Deus ele se compromete, né, em levar o seu propósito a cabo. Então note aqui do humor, né, vamos chamar até do humor de Deus. Se você puder fazer com que o sol não nasça amanhã, então realmente, se você puder fazer isso, né, que quebrar as leis da natureza, então é possível que você faça com que eu quebre a minha aliança
com meu servo Davi. Então, isso eu queria chamar a atenção, porque isso faz parte das nossas aulas, essa questão de estrutura da Bíblia, né? Agora a gente vê aí, se você tiver com a sua apostila em mãos, a gente traz aí alguns gráficos, né? A gente vai dizer como se divide essa Bíblia. E aí a gente coloca, aqui estou na página 5, a gente coloca os nossos olhos aí nesse gráfico e a gente vê que a Bíblia ela é separada por blocos. Esses blocos significam gêneros literários. Então a gente vê, por exemplo, o Antigo Testamento, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que representam o primeiro bloco de livros, os blocos dos livros da lei. Outro bloco, o bloco da poesia, mais 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cânticos dos Cânticos. Outro, 12 livros históricos, né? Aí você tem os livros históricos, que vai de Josué, Neemias até Esther. Você também tem outra divisão, que é a divisão dos profetas. 5 profetas maiores e 12 profetas menores, que também está bem divididos aí na sua Bíblia Sagrada, logo no índice. Não tem esses nomes, profeta maior, profeta menor, livro de poesia, etc e tal, a não ser que você esteja em mãos com a Bíblia de estudo bíblico. Os evangelhos são 4, né, do Novo Testamento, é uma divisão. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Aí você vai ter aí outra divisão do Novo Testamento, que são 21 epístolas. Alguns vão classificar como epístolas pastorais, né, epístolas gerais, né, mas no geral são 12 epístolas. E a última divisão da nossa Bíblia protestante, que é o livro de Apocalipse. Então, cada divisão dessa, né, epístolas, evangelho, história, lei, poesia, isso representa um gênero literário. E o que é importante saber disso? Eu costumo explicar isso da seguinte forma: quando você pega uma bula de remédio, você lê literalmente, tantas doses para uma criança com tantos pesos. O antibiótico, você vai ver a orientação exatamente como o médico recomendou, senão não vai dar certo. Da mesma forma, quando você pega uma poesia, você sabe que ali trata-se de figura de linguagem. E o que é isso importante? Quando você olha agora para esses livros aí, você pega, por exemplo, um livro histórico, aí você vê aquele voto de Jefté, né, que foi aquele voto em que ele prometeu, ofereceu ao Senhor o primeiro que viesse da guerra, que viesse ao seu encontro quando ele voltasse da guerra, se Deus lhe desse vitória, e aí o que veio foi a sua filha, né? Esse é um voto difícil, que ninguém quer fazer. Assim como também você pega o livro de Atos e tem aquele caso ali de Ananias e Safira, que estavam vendendo tudo o quanto tinha e estavam entregando aos pés dos apóstolos. Então, esse livro de história, de história do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles preservam o mesmo princípio interpretativo. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nesse caso de Ananias e Safira, você vai entender que não há em lugar algum um mandamento para você vender tudo e jogar aos pés dos apóstolos. Não há. Simplesmente isso não existe. Vender tudo para depositar nos pés dos apóstolos. Então o que a gente entende com isso? Isso é aula para disciplina de hermenêutica, né? Só para você não ficar no vazio. O que a gente entende com isso? Que dependendo do gênero literário do livro que eu esteja lendo, a que gênero ele pertença, eu vou tomar uma postura interpretativa diferente. Mas vamos caminhar aí um pouco mais. A gente viu lá em cima, que eu esqueci de ler para vocês, né, que o livro, por exemplo, o livro ou a Bíblia da Igreja Católica, ela tem como acréscimo o livro de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Siraque, ou também chamado de Siracida, e Baruque, né? Esses são os livros a mais da Igreja Católica. E aí nós temos, na página 6, vira aí a página, número 6, eu digo lá no primeiro parágrafo que cada divisão representa também um gênero literário, que eu acabei de explicar. Então vamos pular. Nós temos aí a disposição dos livros do Antigo Testamento do cânon hebraico, e você pode perceber aí que não tem, obviamente, o Novo Testamento, porque eles não creem que Jesus é o Messias, o seu Salvador. Que é o nosso Salvador, não é o Salvador deles, porque eles não creem em Cristo como o Messias prometido. E aí você vê que a disposição da separação dos livros hebraico, você tem aí
três gêneros principais. Ele chama de Torá, profetas e escrito. Aí você tem a Torá, ou os livros da lei, os mesmos 5 9. Os profetas ele chama de profetas anteriores e profetas posteriores, incluindo o livro de Reis, porque tem menção ali aos profetas, Eliseu, Elias, por exemplo. Aí ele tem a última divisão, que é os escritos, aí tem Salmos, Jó, tem os 5 rolos, né, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiástico, e tem outros livros históricos que ele considera, por exemplo, que nós consideramos profeta, ele considera Daniel um livro também histórico. Só para melhorar ainda essa questão de gênero literário, eu vendo aqui o nome de Daniel, a gente lembra também que Daniel, por exemplo, e também Zacarias, ele é um pouco também apocalíptico. A segunda parte do livro de Daniel é uma parte apocalíptica. Para você ter noção, essa ideia de gênero literário, às vezes um livro ele é maciçamente uma coisa, mas ele tem dentro dele uma composição significativa, interessante de outro gênero literário, que é o caso dos evangelhos, que existem parábolas. As parábolas também têm uma técnica para você poder interpretar. Então já estamos caminhando para o fim. Novamente citando Norman e William, diz o seguinte: ainda que não existam razões de ordem divina para dividirmos a Bíblia em 8 partes, a insistência cristã em que as Escrituras devam ser entendidas tendo Cristo por centro baseia-se nos ensinos do próprio Cristo. Cerca de 5 vezes no Novo Testamento, Jesus afirmou ser ele próprio o tema do Antigo Testamento. Aí eles citam Mateus 5,17, que é aquela parte onde Cristo diz: eu não vim abrogar ou anular a lei, mas cumprir. Aí você tem em mente aí cumprir, 2 aspectos: cumprir no sentido que a profecia se cumpriu, né? O Antigo Testamento apontava para ele, mas também tem a ideia de que ele cumpriu no sentido que obedeceu toda a lei. Que é até um detalhe interessante que eu gosto de explicar.